Atenção! A nossa próxima atração é uma produção independente. As informações e opiniões nelas expressas são de total responsabilidade da produtora. O princípio, ele estava com Deus, a verdadeira luz, o verbo vivo, o pão que desceu dos céus e suportou a cruz. E o que estava morto em mim reviveu ao contemplar um novo cântico. Entoei céus e terra a adorar. Ele é digno de abrir o livro e os selos desatar. Pois com teu sangue me comprou, no Pai me preparou lugar. Pois sobre todo nome é o teu, vitorioso Filho de Deus. Para todos sempre seja exaltado, sabedoria, força e poder. Digno é o Cordeiro de receber. Para todos sempre seja exaltado, Jesus. Esvaziou-se da glória que o Pai lhe deu, em verdadeiro amor. Entregou-se, subiu no mais alto dos céus. Ninguém acreditou. O véu do templo se rasgou e a criação estremeceu. Cristo então ressuscitou e agora já não vivo eu. Honra e glória eu te dou, junto aos anjos a cantar. Então portas abram-se e deixa o Rei da glória entrar. Pois sobre todo nome é o teu, vitorioso Filho de Deus. Para todos sempre seja exaltado, sabedoria, força e poder. Digno é o Cordeiro de receber. Para todos sempre seja exaltado, Jesus. Palavra, poder, autoridade do Senhor. 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 Palavra, poder, autoridade do Senhor.
povos e nações declaram: santo é o Senhor. Vem teu reino aqui, salva cativos, restitui então o teu domínio, tua redenção. Cantamos para sempre. Amém. Pois sobre todo nome é o teu vitorioso Filho de Deus. Para todos sempre seja exaltado. Sabedoria, força e poder. Digno é o Cordeiro de receber. Para todos sempre seja exaltado. Palavra, poder, autoridade do Senhor. 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 Vem teu reino aqui, quebra cadeias, restitui então o teu domínio, povos e nações declaram: santo é o Senhor. pois sobre todo nome é o teu vitorioso Filho de Deus. Para todos sempre seja exaltado. Sabedoria, força e poder. Digno é o Cordeiro De receber. Para todos sempre seja exaltado. Aleluia, Jesus. Aplauda o Senhor mais alto que você puder. Agradecendo, glorificando, amém? Exaltando. Diga obrigado, Jesus. Diga: eu te dou louvor. Olhe para o lado, cumprimente alguém, abençoe alguém, deseje a paz do Senhor, amém? Diga para ele: que bom que você veio. Diga: o Senhor vai tocar a sua vida essa noite. Amém, povo precioso. E pode tomar no seu lugar, adorando, glorificando, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto você se senta, ainda convido você a ficar alguns segundos em silêncio, fechar os olhos, amém? Ainda procurar um lugar de conexão com o Espírito Santo. Aleluia. Nós viemos de um dia tão corrido, né? Que às vezes leva um pouco mais de tempo para a gente trazer o coração à presença de Deus. Então nós não temos pressa aqui, amém? Só vale a pena começar a ministrar se o Espírito Santo teve o território do seu coração dominado, amém? Então feche seus olhos onde você está.
tranquilize a sua alma, silencie os barulhos da alma. Aleluia, Jesus. Isso, adore, adore. Nós já tivemos o primeiro momento de adoração e agora nós caminhamos para o fluir do culto ao Senhor que Ele está recebendo agora lá nos céus. Talvez você ainda não tenha total consciência do que está acontecendo agora. O Senhor está recebendo este culto, a sua adoração, a sua oração no céu, amém? Tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos operando para o Senhor aqui, Ele está recebendo. E quando o Senhor se agrada do que Ele está recebendo nos céus, Ele responde com a sua presença, Ele responde com a sua graça, Ele responde com a sua glória. Aleluia. Então adore, 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 adore a Ele. Diga que você veio para buscá-lo, para adorá-lo, para recebê-lo, para ter um contato direto da glória dEle com você. Aleluia, Jesus. Uau, aumenta para mim um fundo, Bel, por gentileza, filho. Se você tem línguas estranhas, adore ao Senhor em línguas estranhas. Libere o seu coração, querido. Eu sinto o Espírito Santo querendo encurtar a distância entre o seu coração e o coração dele. Sim, o Espírito Santo deseja encurtar a distância. No seu interior comece a acessar todo o barulho, toda a movimentação, tudo aquilo que está te afastando do Senhor, as preocupações. Aleluia, Jesus. Silencie tudo. Silencie a alma, silencie as emoções, silencie os pensamentos. Silencie tudo na calmaria interna. Uau! O Espírito Santo se move. É o que a Bíblia diz. A paz que excede todo entendimento. Amém. Aleluia, Jesus. Onde você está sentado, erga suas mãos. Em sinal de rendição, eu começo a sentir o Espírito Santo se mover mais forte, mais intenso. Aleluia, 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 aleluia. Quanto mais espaço nós damos, mais Ele se move. A intenção aqui é que toda a carne morra. Você não veio para ver um pastor, um homem vivo, não. Você veio para ver o Espírito Santo. E você só vê o Espírito Santo se quem está à frente ministrando não aparece mais. Cesse todo o barulho, cesse todo o mundo. Aleluia. Meu Deus, glória a Ti, Jesus. Uau. Sabe, eu sinto o Espírito Santo entrando em casas agora, entrando em famílias, mudando o caos em calmaria. Uau. Você deseja isso, a presença do Espírito Santo? Se o Espírito Santo vier, tudo muda. Convida Ele agora. Sabe, o Espírito Santo não é para você ter um contato com Ele no dia de culto, não. O Espírito Santo é para você ter contato com Ele todos os dias. Ele está pedindo para entrar. Uau! Se o Espírito Santo entrar, Ele unge tudo. Ele unge sua casa, unge seu casamento, unge sua empresa, unge seu emprego, unge seu coração, unge seus filhos, unge suas finanças, unge sua saúde. Ele unge tudo, 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 tudo. Convida Ele agora. Aleluia, Jesus. Vê agora, Ele está presente. E agora não só está presente, você está percebendo Ele. O Espírito Santo é real, querido. Santo, 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 santo. Biel, coloca aquela música para mim. Tua presença é real. Adore a Ele. Será que você tem algum motivo para adorar Jesus hoje? Pela vida, pela salvação, pela cura, por um milagre, por estar vivo, por estar respirando. Há alguma coisa agora para adorar Jesus? Porque a graça dele está no meio de nós. Onde o Espírito Santo se move, a realidade de Jesus
ela é palpável. Não é mais um nome que nós dizemos, é alguém que nós experimentamos. Oh, deixa Ele se mover em sua vida. Santo, santo, santo. Reconheça a presença dele aqui. Os milagres começam a acontecer, a cura começa a acontecer quando nós reconhecemos que Ele está presente, quando Ele está fluente, quando o rio de vida está se movendo. Santo, santo, santo. Reconheça isso. Diga: aqui nesse lugar. Diga isso, adore, 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 adore. Sim, reconheça a presença de Jesus por meio do Espírito Santo. Oh, aleluia, Jesus. Nós reconhecemos a Tua glória, Senhor. Aleluia. Santo, 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 santo. Sim, nós te adoraremos. Oh, então me renderei totalmente a Ti. Aleluia, Jesus. Então adoraremos ao Senhor. Então, totalmente. Se você quer mais do Espírito Santo no seu lugarzinho sentado, peça a Ele: Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, traz a realidade de Cristo para a minha vida. Eu quero mais de Ti e ser cheio de Ti. Em nome de Jesus o Cristo. Se você está alegre, feliz na presença do Senhor, aplauda Ele poderosamente. Amém. Enquanto nós estávamos adorando, quem visitou hoje a primeira vez ou segunda, vamos aplaudir Jesus por essas vidas. Graças a Deus. Está sentindo alguma diferença no som? Chegou hoje os retornos novos. Então a gente ainda está adequando, amém? Domingo vai estar melhor, em nome de Jesus. Ainda vamos ler o manual, não é isso, Biel? Amém, povo precioso. Coloca aquele fundo musical, filho. Enquanto eu estava aqui, nós estávamos em adoração, acabou de me chegar uma notícia maravilhosa. Amém? Eu não consegui gravar o nome, é muito diferente para mim. Como é o seu nome, filha? Janimar. Tem algum apelido mais fácil? Jane. Chama minha mãe também de Jane, mas é Regiane. Leva o microfone lá para a irmã Janimar para mim, Cristian. Por favor, filha. Janimar, filha do Senhor. Quanto tempo você veio aqui e trouxe a sua filha? Quanto tempo atrás? Eu acredito, menos de 20 dias. Menos de 20 dias. Sim. Não tem muito tempo, eu lembro. Sim. E vocês duas vieram receber oração. E eu lembro de um ambiente muito, muito poderoso. E antes de conversar com você... meu Deus, ele está aqui. Glória a Deus. Aplaude Jesus, querido.
Diga isso, diga isso. Seja bem-vindo, Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, querido. Amém? Não é uma força, não é um movimento, não é uma brisa, ele é alguém. E irmã Janismar, a irmã Jane, quando vocês vieram, eu senti muito forte a presença de Deus no altar. E mais cedo, orando no Senhor, aquele dia eu tinha pedido algo pessoal para o Senhor. Eu tinha pedido, Senhor, vem pessoalmente hoje. Eu não sabia como, nem né, como ele se moveria. Mas na hora da oração pela sua filha, eu vi o Senhor Jesus colocando as mãos, esfregando os olhos dela pessoalmente. E está gravado isso. Não tá, foi até para a televisão. Viram na televisão? Foi, o testemunho foi. Tá. Mas aquele dia você veio com a sua filha, pediu oração por ela. Por quê? O que era o pedido de oração aquele dia? Ela tinha um diagnóstico de ceratocone, que é uma doença nos olhos, uma doença degenerativa, onde ela perderia a visão com o passar do tempo. Meu Deus. E a minha filha tem apenas 13 anos e foi um diagnóstico confirmado aqui em Santarém, né, por um médico especialista. Foram feitos vários exames e eu a trouxe aqui naquela quarta-feira para que ela recebesse a oração, né? Eu sei que não é o homem que Sim. cura, certo? Mas o Senhor é um vaso nas mãos do Senhor. Aleluia, Jesus. E Glória a Deus. naquele momento da oração, foi muito forte realmente a presença de Deus. Eu lembro que o Senhor disse que o Senhor via realmente o Senhor passando as mãos nos olhos da minha filha, via as pontas dos dedos dele, né, suja de sangue, ou seja, que ele estava realmente fazendo uma cirurgia. Sim. E nós já estávamos com viagem marcada para Goiânia, que Deus providenciou tudo até a viagem. Uau. Fomos para o Irmã melhor Jane, centro médico. Calma lá, calma, é muito forte. Vamos devagar, irmã Jane. Você fizeram os exames. Como é o nome da sua filha mesmo? Maria Eduarda. Você fizeram os exames da Maria Eduarda. Sim. Comprovou o nome da doença. Como é o nome? Ceratocone. Ceratocone. É Isso. difícil de falar. E essa é uma doença ocular degenerativa. Sim. E ela já estava perdendo a visão? Sim. Ela estava com quanto por cento naquele momento? Na verdade, ela estava com 3 graus do olho esquerdo. Eu né? lembro que tinha um pior que o outro. Sim, o outro é menos, é 1 e pouco. Mas a doença em si ainda estava na fase inicial. Ah, sim. Né, que o que aconteceria? O olho dela, a córnea dela ficaria na espécie de um cone mesmo. Ela iria tufar, né, e aí, com isso ela perderia a visão Além de lateral. tudo, iria deformar. Sim. E a deformação faria perder a Sim. visão. Sim. E foi comprovado por especialistas aqui em Santarém. Sim. A doença Serocotorô-Chorocô. Essa daí. E aí eu lembro que você falou que vocês iriam para Goiânia. Goiânia? Sim, exatamente. Para fazer exames ou para fazer um tratamento melhor? Goiânia é o melhor centro médico oftalmológico hoje do país. Olha só. Sim. Então, gente, isso tudo é para glorificar Jesus. Amém ou não amém? Aí Deus providenciou tudo até a viagem. Sim. Vieram, receberam oração. O Senhor Jesus tocou a Maria Eduarda. Sim. Naquele momento, inclusive, eu dei a certeza, né? Ela está curada. Sim. Mas a gente não é negligente, né? Continue os exames, continue fazendo. Até porque eu quero que os médicos comprovem que Jesus vive. Foi exatamente o que o senhor falou. E aí vocês foram para Goiânia, então? Fomos a Goiânia, com tudo agendado. E quando nós entramos lá no consultório, que o médico pegou os exames, olhou, ele olhou para ela e disse: não, mas aqui não tem esse diagnóstico. Uau! Exatamente. Pera lá, gente. Eu tô Eu confuso. dei um glória a Deus. Tinha ou não tinha? Meu Deus do céu. Olha, se tinha, Jesus mudou o diagnóstico, porque a minha Mudou o filha decreto. foi curada. Foi curada. Foi curada. Uau! Exatamente. Maria Eduarda foi curada. Foi curada. Um dos melhores médicos de Goiânia, no Sim, caso. Que o esse é melhor centro oftalmológico. Ele deu o decreto, não tem não nada. Não tem essa Foi doença curada. aqui. Foi curada. Uau. Foi curada. É pouco. E Vamos aplaudir de- Jesus. E de brinde, Calma, ainda tem mais. De brinde. naquele mesmo dia, eu estava com um problema no joelho, que eu não conseguia pisar aí, muito menos colocar esse sapato que eu estou hoje. Uau! O salto alto não dava. Jamais. Eu lembro que eu fui trazer você para o altar, você Sim. teve dificuldade para subir. Sim, Vem cá então, vem exatamente. cá.
Olha De só. salto, vamos ver. Ninguém Vamos ajude lá, a irmã Jane. desfilando. Uau! Uau! Aleluia! Nosso Deus é chique, pastor. Chique demais. Chique, ele No quer ver último. nós mulheres assim, Claro. né? Elegantes. Sim. Né, irmãs? Gente. Por favor. E Sim. a cura da Maria Eduarda foi o prato principal, mas Sim, brinde, de você foi brinde, curada do Eu fui joelho. curada no O que joelho. tinha no seu joelho? Na verdade, eu nem me lembrava, mas eu estava com encurtamento no tendão. Ah, Quando- sim, a perna dela cresceu Sim. aquele dia. Quando o senhor perguntou, eu estava tão emocionada, né, com a Maria Eduarda, que eu nem me lembrei. E realmente tinha isso nessa perna esquerda. Sim. E naquela semana eu tinha caído e batido o joelho. Além de estar, já tinha um probleminha, piorou aquele dia. Não, eu andei de muleta uns dias, estava bem desafiador. Olha só. Para estar de salto aqui é só por Deus mesmo. Pai, Deus é chique. Jesus é chique. Sim. Maria Eduarda, você tava tendo umas dificuldades para ver aquele dia. E hoje como é que tá? Tá de boa. A questão do Tá de boa. ela já esquece até o óculos, tá? É mesmo? Ela já tá esquecendo Gente, o óculos. curada mesmo. Sim. Então tá lá os exames, Jesus vive. Sim, Jesus é maravilhoso. Sabe, eu fico E maravilhado. eu tinha que vir aqui contar para o Por senhor favor! e contar para esse povo todo aqui, né? Para que a fé de vocês seja ainda mais fortalecida, tá? Não é esse homem aqui, ele não tem poder algum. Verdade. Entende? Ele é só um vaso, ele é só um instrumento de Deus, né? E Deus tem usado muito ele aqui. Inclusive, né? Tem mais. Não é o ministério que eu congrego, né? Nós congregamos em outro ministério, mas o que eu tenho falado dessa igreja, por onde eu vou, trouxe uma convidada, Convidada? Ela lá? de Belém. De Belém. É, uma Uau. convidada está aqui Natal. hoje. Então, essa é a forma, né, de eu agradecer ao Senhor, né, de verdade, o que eu puder fazer para estar trazendo membros para Por cá, para estar favor. trazendo visitante. E quem sabe, estamos em oração, Oh, né? Para quem Deus sabe? fazer. Senti algo aí no ar. Ah, estamos orando. Deus Sim, abençoe nós muito. também. Viu? Obrigado, filha. Amém. Obrigado. Obrigada, Diga igreja. Eu glória sei a que Deus. vocês oraram e essa vitória não é só minha e da Maria Eduarda, mas é de todos vocês que estiveram conosco. Amém? Amém. Obrigado, filha. Deus abençoe muito. Vamos aplaudir Jesus forte, gente. Jesus vive. Aleluia. Gente, que é isso? Vou dar a bênção final que para mim já deu. Amém ou não amém? Para que falar mais alguma coisa? Jesus já fez, já vive. Deixa eu perguntar agora. Agora despertou no meu coração. Amém? Ah, ele está aqui. Tem alguém enfermo aqui hoje? Tem? Tem alguém com algum probleminha? Principalmente ocular. Você, querido? Ah, sim. Ele é o Dilson. Nós estamos orando por você, querido. Seu problema é ocular. Ele tá recém-operado da perna, correto, filho? Então nós vamos orar por ele agora. Dilson, daí de onde você está? Você está vendo um pouquinho, vendo muito, nada, zero, zero? É mesmo. Rapaz, depois de um testemunho desse. Deixa eu falar um negócio para vocês. A palavra testemunho em hebraico significa fazer de novo, sim ou não? Então toda vez que há um testemunho, é Deus dizendo, eu quero fazer de novo. Dilson, você está me ouvindo bem, não está? Você acabou de ouvir esse testemunho? Você tem noção de que você trazer esse testemunho abriu a porta da cura dele? Por isso que deve se testemunhar? Por isso que você veio, Jesus lhe trouxe, filha. É propósito. Eu fico imaginando Deus, eu vou curar esse, porque esse vai servir para curar esse, que vai abrir a porta para esse, que vai fazer isso, para quando ver, toda a cidade está curada. Nós estamos em um movimento de oração, por um mover do Espírito Santo que resulte em salvação e em curas. Quem crê nisso? Amém? E agora eu vou orar por você, Dilson. Você está recém-operado da perna, eu vou aí pessoalmente. Pode ir? Dá para do jeito que eu estou. Eu iria até na China orar por alguém. Aleluia. Feche seus olhos, você é que faz alguma. Dilson, você crê que Jesus lhe ama? É Dilson, né? É com D ou com J? Ou com G? D, Dilson. Perfeito. Você vai ser curado agora, Dilson. Você não está vendo nada. Nadinha, nadinha, nadinha. Você crê que o Espírito Santo está aqui? E do jeito que Jesus tocou a Maria Eduarda, toca você? Vamos lá, gente. Você tem que crer. Não fica agora. Será, será, será? Não. Já aconteceu. Amém ou amém? Adore a Jesus. Agradeça a Jesus pela cura do Dilson.
Aleluia, Jesus, eu te dou louvor. Eu te dou louvor. Aleluia, Jesus. Pai, eu te agradeço, eu te glorifico, porque separou a noite de quarta-feira para tocar os enfermos e salvar os perdidos. Enquanto eu estava ouvindo o testemunho da irmã Jane, da Maria Eduarda, o Senhor me dizia: vou fazer de novo, vou fazer de novo. E aqui está o Dilson, Senhor, com problema ocular, precisando de cura, precisando ver, precisando ter a visão restaurada. Ele está cego, Senhor, não está vendo nada, mas grande é o teu poder. Em nome de Jesus o Cristo, espírito de cegueira, sai agora da vida do Dilson. Eu oro em nome de Jesus, a partir de agora o Dilson vai ver, vai enxergar, e o nome de Jesus será glorificado. Espírito de cegueira, demônio, espírito imundo que está tirando a visão do Dilson, eu te ordeno no 3, tu sai, e sem retorno e sem transferência, em nome de Jesus o Cristo. 1, 2, 3. Seja curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro pela perna, Senhor, dele. Haja restauração completa. Toca-o poderosamente. Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade saia. Em nome de Jesus. Dilson, fique com os olhos fechados ainda. Amém? Você me ouve bem? Estou sentindo que tem gente também com problema de ouvido, problema auricular. Aleluia. Dilson, pode levantar a cabeça, abra os olhos. Me diga como é que está a sua visão. Vamos saber agora se foi um milagre instantâneo, se ele vai ver agora, ou se é uma cura que é gradual, amém? Quem entende a diferença já? Dilson, como é que está a sua visão? Claro da luz. Como é que é? Um pouquinho do claro da luz. Não, pera lá. Dilson, você não estava vendo nada? Não estava vendo nada, estava tudo escuro. De verdade. De verdade. Dilson, ouça bem, querido. Nós estamos na igreja da verdade. Você precisa falar a verdade. Você não está vendo nada. Agora diga, pastor, não melhorou nada. É o Espírito Santo que se responsabiliza, Não, meu estou amém? vendo um pouquinho do claro da luz. Só. Você está vendo a luz? Só um pouco do claro. É mesmo? Então começou a cura do Dilson. O Arley, filhão, antes do culto finalizar, aí você vai ser o supervisor agora da cura. Você toda hora vai cutucar ele. Como é que está aí? Melhorou? Amém? Até o final desse culto vai estar melhor. E a gente... Olha lá para o irmão Arley. Vocês estão vendo o irmão Arley? O irmão Arley vai trazer o testemunho dele do jeito que a irmã Jane trouxe da Maria Eduarda. Foi o irmão Arley que trouxe ele, cheio de amor por ele, cuidando, trazendo, e isso vai resultar em cura. Dilson, na hora da oração você sentiu alguma coisa? Um pouco. Até respirou fundo agora. O que significa esse... O que aconteceu, Dilson? Você sentiu o que na hora da oração? Não sei explicar não, é um negócio diferente, ó. É mesmo, né? É sério. Eu pus a mão sobre você e eu meio que você estava vibrando, tremendo um pouquinho. Sentiu alguma coisa nesse tipo? Ou era minha mão tremendo, não sei. Não. Você tremeu? Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela estava temendo e tremendo. A unção faz tremer. Faz assim na frente dele, irmão Arley. Quanto dedo tem aqui? Pergunte. Ainda não? Você vai ver disso. Eu tenho certeza da sua cura. Amado, nós fazemos algo aqui. Quando Jesus não cura, nós dizemos para a pessoa: querido, não sei porquê, mas Jesus não quer curar. Tem algum porquê. E olha só, e para não curar tem que ser algo muito sério mesmo, porque a vontade de Jesus sempre é curar. Tanto é que é Jeová Rafá, sim ou não? Dilson, você está curado. Aplaude Jesus, igreja. Você vai ficar de boa, igual a Maria Eduarda. Amém? Aleluia. Diga obrigado, Jesus. Mais alguém chegou com alguma enfermidade aqui? Acontece muito isso na igreja. A gente ora na igreja, vai para casa e depois volta testemunhando. Dilson, você quer dar uma volta lá em Goiânia, só para ter certeza? Indique um oculista, filha. Amém? No começo o Senhor me falou, os maiores milagres nessa temporada que está entrando seriam olhos e ouvidos, amém? Depois paralíticos, depois ressurreição de mortos, aí nós vamos para o céu. Aí é o outro tempo. Feche seus olhos agora e diga obrigado, Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém. Como está a Isadele, filha?
É mesmo. Ainda não está 100%. Ainda não. Está se recuperando. Está se recuperando. Ela está fazendo agora uma medicação. Né? A doença, ela tornou, né? Ela está 32% ainda na coluna dela, a medula, né? É mesmo? Mas aí a gente já está, o médico já providenciou a medicação, né? Foi. E nós estamos nessa luta aqui. Então é por causa a doença foi para a coluna que ela não está conseguindo andar. Não, a perna dela, ela não está andando porque deu um AVC nela. Além de tudo, deu um AVC nela. Isso, porque além do tratamento que ela faz, né, deu esse AVC nela. Ah, entendi. Aí teve um dia aí que ela já deu uns 3 passinhos, mas Foi ela mesmo. não consegue firmar o pé no chão. Até compreensível, né? Ela tá bem a guerra com essa doença foi muito intensa, roubou muito da energia dela, correto? Isso, Você está até chorando, mãezinha. Você sabe que ela vai ser curada, não sabe? eu sei, eu creio. Em nome de Jesus, enfermidade eu te ordeno, saia. De 32% vai para 0. É uma ordem. O sangue de Jesus respinga sobre a Isadele. O nome de Jesus te dá saúde, Isadele. Uau! Seja curada agora, em nome de Jesus. Volte a andar. Força nos tornozelos, nos tendões, nos joelhos, nos quadris. Seja curada. Espírito de enfermidade, seja curada em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, saia e não volte mais. Aleluia. Aplaude Jesus, igreja. Em nome de Jesus. Eu estou vendo Jesus curar coisa grande e dar brindes. Irmã Jane, o seu brinde foi o joelho. Da irmã Sandra, ela trouxe a Isadele para receber a oração. A enfermidade recuou, tanto que os médicos deram alta, né? Do caso que ela estava. Então, olha o avanço, cura gradual. Agora resta 32%, vai para 0, ela vai ser curada. E de brinde, a irmã Sandra voltou a ouvir do ouvido direito. Direito foi, filha? Direito ou esquerdo? Esquerdo. Saiu um negócio do seu ouvido, você voltou a ouvir instantaneamente. Está bem até hoje? Jesus é maravilhoso. Aleluia! Diga assim, ó, enfermidades são resistentes. Sim ou não? Ouça bem, querido. O homem do tanque de Betesda, ele estava há 38 anos enfermo. Sim ou não? Uma enfermidade que resistia 38 anos. Amém ou não amém? A mulher encurvada de Lucas 18, se não me falha a memória agora, ela estava há 18 anos andando encurvada como que uma corcunda por causa de uma enfermidade na coluna. Sim ou não? Amém ou não amém? A mulher do fluxo de sangue padecia da enfermidade quanto tempo, irmão Cláudio? Isso que é bom de Bíblia? 12 anos. Então enfermidades na Bíblia sempre vão aparecer como uma resistência. Algo que fica, que quer permanecer. Amém ou não amém? E nós somos mais resistentes ainda. Diga, nessa cidade, ninguém ficará mais enfermo. Eu estou com um plano de vida. Meu plano de vida é aposentar os médicos. Os bichinhos já trabalham demais. Essa pandemia sugou todo mundo. Desde que agora o pai está on. Esther, capítulo 5. Abra sua Bíblia agora comigo. Aleluia. Deus quer falar com seu coração, amém? Diga assim, ó, Ele não quer falar comigo. Diga, eu estou na carne. Diga, Ele quer falar com o meu coração. Diferente. O seu coração na Bíblia é o seu espírito, amém? Pelo amor de Deus, não se ofenda. Quando eu digo que está na carne, quero dizer que você ainda está andando para o espírito, amém? E o Senhor está te trazendo, te puxando. Vamos lá, Esther capítulo 5, do versículo 1 em diante. Aleluia. Jesus está presente, isso basta. Amém? Esther capítulo 5, do versículo 1 em diante, está escrito assim: E sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs num pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. E sucedeu que,
Vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus, repita comigo, ela alcançou graça aos olhos do rei. E o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Qual é o teu pedido? Porque se tu me pedir, até metade desse reino eu te darei. Aplauda Jesus. Ouça, querido, o que nós acabamos de ver, o testemunho da cura da Maria Eduarda e o início da cura do Dilson, conclusão da cura da Isadele, diga, é graça. Diga, essas pessoas estão alcançando graça aos olhos de Deus, amém? Como bem foi colocado, Deus opera, Deus faz. Eu estava orando hoje à tarde no monte e eu vi a mão de Deus enorme tocar com a pontinha do dedo indicador no centro da cidade, amém? Do Salbal dá para ver toda a cidade lá embaixo, quem já viu? Amém ou não amém? E eu não estou orando com pretensões pessoais, estou orando com a pretensão do coração do Espírito Santo, que são vidas, que são almas, amém? A primeiro nível, eu ignorei, pode ser coisa da minha cabeça, mas eu vi segunda e terceira vez. Sinal, o Senhor está tocando esta cidade, amém? Está tocando vidas. E a segunda visão no monte de hoje, e eu estou tendo visão desde ontem de madrugada. Eu fui dormir 3, 4 e pouco da manhã, tocando no meu celular, no Spotify, o Antônio Cirilo. Então dormi e acordei ouvindo louvor. Deixa eu dizer para você um segredinho aqui, posso? Você quer mesmo? A palavra diz em Efésios capítulo 5, no versículo 14 até o 18, que uma das formas de se encher do Espírito Santo é salmodiando, ou seja, cantando e também ouvindo louvores, amém? Sim ou não? Porque a fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17, e o ouvir da palavra de Deus. Então louvores cantam a palavra de Deus, ou o que é concernente à palavra de Deus. Então quanto mais louvor você ouve, mais de Deus no seu espírito você tem. Quem já teve essa experiência, estava mal, ansioso, tudo deu errado aquele dia, colocou um louvor para tocar, bum, mudou tudo internamente. Por quê? Ouvir louvor, ouvir músicas, e músicas que sejam verticais, que adorem a glória de Deus, não horizontais, que falam, amém, de forma antropocêntrica, ou seja, colocando o homem no centro. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Então eu fui dormir ouvindo o Antônio Cirilo, toda a lista dele, as melhores. E de madrugada alguém entrou no quarto, só que não se abriu a porta. E eu meio dormindo, meio acordado, acordei de vez, né? E olhando na direção da porta, eu vi alguém lá, parado, me observando. Só que faz muito tempo que eu batalho com o demônio, eu reconheço o ambiente que um demônio vem, amém ou não amém? É um ambiente de morte, de medo, de opressão, é algo que repele. Você entende o que eu estou dizendo? Só que aquela presença era muito doce, muito, como é que eu posso, é difícil de escrever. Igual o Dilson falou agora, é um negócio diferente, é difícil de escrever com palavra humana, mas estava lá. E eu olhei uma vez, e eu olhei 2 vezes, e eu fiquei um tempo olhando na direção da porta, e estava lá, estava lá. Quem era, não sei, talvez um anjo que veio para guarnecer, não sei, mas era de Deus, amém? E desde ontem tendo essas visões, e tendo sonhos, e hoje pela tarde orando no monte, tive a visão por 3 vezes, da ponta do dedo de Deus tocando no meio de Santarém. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Amado, ouça bem, o que mais está acontecendo nessa temporada, manifestação da manipulação de principados, é escândalos, levando altares a escândalos, sim ou não? Se demônios conseguem colocar pastor em escândalo, ele coloca o altar em escândalo, ele coloca a igreja em escândalo. Então todo o foco está indo para esse lado, sim ou não? Só que por outro lado, você não tem noção do que Deus está preparando para as trevas. Amém? Enquanto demônios estão acessando o altar, os demônios ministeriais estão causando escândalos, Deus, por outro lado, está levantando os seus altares para abençoar cidades inteiras. Amém? Hoje eu perguntei para Deus,
Eu falei, o pastor que o Senhor enviou para a Argentina, em 1950, em 50 dias de oração, o Senhor deu um país inteiro. Houve um avivamento na Argentina em 1950. Amém? O principado, a história conta, que eles colocam no livro assim, o principado que regia a Argentina recebeu uma carta de como é que é? Despejo. E então a glória de Deus começou a reinar naquele lugar. Até hoje se tem resquícios desse avivamento. Talvez o que carrega hoje mais intensamente essa unção é um pastor, um evangelista chamado Andrés Bisoni, argentino, que hoje carrega essa unção de avivamento por todo o mundo. Amém? E eu falei, esse Senhor deu em 50 dias de oração, um país todo. Eu quero saber o que o Senhor vai me dar se eu fizer 50 dias de jejum para o Senhor. Porque se um país todo for entregue na mão de um homem, uma cidade é muito menos, sim ou não? Então começou, depois dessa oração, eu vi o Senhor tocando com a ponta do dedo o centro da cidade. Diga glória a Jesus. Diga, isso é graça. Se você acha graça diante de alguém, aliás, se alguém acha graça diante de Deus, diga, Deus responde. Aqui está o segredo, amado. Amém? O segredo, diga para o irmão que está do lado, que ele está dormindo já. Eu ainda nem falei. Todo mundo com medo. Diga, o segredo maior do mundo é achar graça diante de Deus. Amém? Diga, se você achar graça diante dos olhos de Deus, querido, é o que basta. Não precisa de mais nada. Amém? Isso é melhor do que ganhar na loteria no final do ano. Aquilo vai acabar. A graça de Deus não. A graça de Deus salva, a graça de Deus cura, a graça de Deus opera milagres, a graça de Deus altera cenário, a graça de Deus prospera financeiramente, a graça de Deus transforma um casamento, a graça de Deus impulsiona, faz filhos se tornarem flechas. Amém? A graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus. Jesus veio para manifestar a graça de Deus. Tem um personagem que eu amo no Velho Testamento, que é Moisés, e eu escuto Deus falando para ele na palavra: tu achaste graça diante dos meus olhos. Agora ouça, a religiosidade trouxe esse termo para algo muito distante, é ou não é? Ficou para especiais. Amém ou amém? Ficou para gente muito além, sabe? Quase semideuses. A gente é só uma ralé que não consegue alcançar essa graça. Somos meros seres humanos. E porque esse termo foi colocado em algo muito distante do coração do homem, então começou-se um conceito de que é muito difícil achar a graça diante de Deus. E qual é a resposta do pastor Rafael para isso? Não é. Amém? Deus está deliberando graça para todos. Amém ou não amém? E eu vou começar a simplificar. Eu tenho uma ordem do Espírito Santo que ele diz: simplifique o meu evangelho. Simplifique o meu evangelho. O meu evangelho é simples, mas o resultado é poderoso. Amém? É por isso que a palavra chama o evangelho do reino de Deus como um grão de mostarda, o menor de todos, mas quando plantado se torna a maior de todas as árvores. O evangelho na sua anunciação é simples, querido. Amém? Simples. Mas o resultado da aplicação do evangelho é extraordinário. Amém? Vou te dar uma dica, você que ora por pessoas, quando for orar por alguém, seja simples. Amém? Deixa Jesus aparecer. Gente que aparece tanto que Jesus fica, posso? Não, deixa que eu estou fazendo aqui o balacobaco. Checa tá lá, eita agora, eita que eu estou vendo, e não sei o que, barará. Eu vejo Jesus assim, posso? Bora. Não, puxa, o mistério dessa. Nada contra, porém, aparecendo demais, sim ou não? Amém ou amém? Agora, eu falo que eu já passei uns perrengues com isso, amém? Passei uns perrengues já com isso, isso é experiência minha, amém? Agora você vai orar por alguém, Jesus te ama, seja curado em nome de Jesus. Eu estou orando tão simples, tem gente ficando com raiva, está acostumado com esse movimento todo, aí o pastor vai orar, só isso, não precisa de mais nada.
Jesus cura, Jesus ama, Jesus salva, Jesus aparece. É Jesus que você precisa, sim ou não? Então, quanto menos a carne aparecer, mais Jesus vai aparecer. Concorda comigo? Isso é uma verdade? Sim ou não? Estão aparecendo tanto que começou a aparecer escândalos. Vai aparecer tudo. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Amém ou não amém? E eu não tô, querido, feliz com isso. Você entende o que eu estou dizendo? No monte de oração, eu tenho que chorar por pastores nessa cidade que se corromperam. Não é bom para a gente que altares estejam em escândalo. Não é bom para a gente que pastores caíram em adultério. Não é bom para a gente que pastores se corromperam financeiramente na cidade que a gente quer salvar. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Amém ou não amém? Então só estou falando disso porque o Senhor me dá autoridade para orar por isso. Me deu um espírito de oração, de intercessão, para clamar pelos altares. Nós não oramos só pela nossa igreja, nós oramos pela igreja de Jesus em Santarém. Isso é todas as igrejas. Você entende o que eu estou dizendo? Amém ou não amém? Porém o Senhor está trazendo uma reforma. Diga, a reforma do simples, onde Jesus aparece. Diga, onde tem muita carne, tem muita evidência. Isso me incomoda. Sim ou não? Eu amo Jesus e nem precisava. Alguém foi curado, falou, vai, mas não fale para ninguém, tá bom? Deixa só que isso fale por si só. Amém? Mas não tinha jeito, e eu por lá falando, né? Quando alguém recebe algo de Jesus, ela quer sair falando para todo mundo, né, irmã Jane? É um efeito natural. Mas Jesus no seu coração não estava. Quando quiseram coroar ele rei popular, ele se evade no meio de todo mundo. E está ensinando esse princípio para a gente. Então, quanto mais simples for, melhor. Tem líder de casa de oração aqui? Eu vou fazer umas visitas surpresa para as casas de oração, as casas de acolhimento da igreja. Fazer igual uma vez que eu apareci na Matinha. Matinha reunida, Matinha foi o lugar que mais expulsamos demônio na vida. Estamos na palavra ainda, tá? Tinha tanto demônio na Matinha, era ou não era, filha? Tinha, irmã Derlane? Tinha tanto demônio na Matinha que uma vez eu fui numa casa só e na mesma casa manifestou 5 ao mesmo tempo. Eu deixei 2 amarrados na cozinha, 1 amarrado na sala, 2 amarrados no quarto. E quando eu fui expulsar o dono do quarto, o da cozinha se soltou e correu, se jogou em cima de mim assim. Foi assim, filho, não foi? Vocês lembram disso? Saiu correndo, querida, impressionante essas guerras. O demônio saiu correndo da cozinha, a casa enorme. Era lá na sua casa. Foi. Casa da mãe da irmã Luciana. Saiu correndo da cozinha. E ele correndo, firmou assim, sabe a porta? O canto da porta com o chão assim, como chama aquilo ali, o batente, não sei. E se impulsionou dali em cima de mim. E ele veio vindo por cima. Quem assistiu aquele filme Matrix? Ele vindo por cima e eu... Chegou bem pertinho e eu coloquei a mão na cabeça. Me senti um super-herói. E ele caiu amarrado. Os olhos. Quantos ela tem? Está acontecendo o quê? Ela está recuperando a visão. É isso que está acontecendo? Quantos por cento ela está tendo hoje? Foi diagnosticado recente, né? O olho esquerdo dela, ela já perdeu bastante. Do esquerdo. Do esquerdo, né? Já foi o diagnóstico foi do olho esquerdo e é bilateral, ele já está passando também para o direito. Inclusive eu estou com a passagem já a gente vai até Goiânia, né? Visitar um especialista lá, né? E está repreendido. Nós já rejeitamos esse diagnóstico, né? E nós vamos glorificar o Senhor, eu tenho certeza disso. Amém. Você está vendo com alguma dificuldade agora do olho esquerdo? Ou está conseguindo ver ainda e passar? Como está? A gente tem uma certeza depois. Eu vejo normal, só que quando eu fecho esse olho ainda consigo mais. Quando você fecha o direito, o esquerdo não vê mais. Tá. A Maria Eduarda está falando quando ela fecha o olho direito, o esquerdo ela não consegue ver. Esse vai ser o sinal da cura aqui, amém? Amém. Pastor, como é que eu tenho fé na minha cura? Quando eu agradeço antes de receber a oração. Você demanda. Você ouviu o que estava acontecendo por aqui e trouxe ela. Você já gerou demanda pela sua filha. Qual a idade dela? 3 aninhos. Ela vai ser curada. Eu tenho certeza. Quem aqui estava com problema de visão já foi curado nessa igreja. Já está aí quem levantou a mão no meio da palavra. Você, glória a Deus. Fecha os 2 olhos, Maria Eduarda. Filhinho, eu vou orar. Você vai estar com os olhos fechados. Você vai sentir uma leve ardência, uma formigamento, alguma coisa assim. E esse é um sinal de cura, tá bom? Você fecha leve assim, não força.
leve, tá bom? E a gente vai ver o resultado já já. Você crê em Jesus, Maria Eduarda? Uau, aleluia. Eu te dou louvor, Jesus. Retina, eu te dou uma ordem que seja reconstruída agora. Olhos, voltem ao normal agora. Enfermidade ocular, tu estás paralisado agora. Jeová Rafa é aquele que cura. Jesus cura. Oh! Que momento lindo. Eu estou vendo Jesus limpando os teus olhos. E Ele pessoalmente está fazendo isso. É como limpar um pequeno vidro. É como tirar a impureza de vidro. Uau! E tem sangue na ponta dos dedos de Cristo. Ele está limpando os teus olhos. Uau! Eu vejo Jesus agir. Ele está respondendo a minha oração. Eu disse, venha pessoalmente, Senhor. E Ele está aqui. Uou! Olho esquerdo seja curado agora. O olho direito seja curado agora. Vai continuar o acompanhamento médico, mas a cura já aconteceu. Obrigado, Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Espírito de enfermidade desaparece. Saia em nome de Jesus. Diga obrigado, Jesus. Uau, abre os olhos, Maria Eduarda. Limpa as lágrimas para tirar o embaçamento das lágrimas. Você está enxergando agora? Quando você fechava o olho direito, com o esquerdo não conseguia ver nada. Eu via, mas era embaçado. Então feche agora e veja, determine exatamente qual foi a melhor, se melhorou, se não melhorou. Melhorou? Você conseguia enxergar normal, mas estava ruim, era isso? Entendi errado, entendi que não tinha nada. Então feche o olho direito e olhe para lá e leia lá o que está escrito. E nenhum deles cai em si, e já não tem conhecimento nem entendimento, para dizer, metade queimei no fogo. Você sentiu alguma coisa durante a oração? Você sentiu o quê? O meu arder. Uau! Você está curada, Maria Eduarda. Aplaude você. Ela está curada! Chega do Espírito Santo. O Senhor ordena expulsar um espírito de tristeza, de depressão, de angústia. A tua geração, na tua família abençoada, em nome de Jesus. Assim diz o Senhor, eu sou teu Pai. Mesmo que teu Pai na terra não foi como deveria ser, eu sou teu Pai. Tu é minha filha. Assim diz o Senhor. Aleluia. Olha aqui. Você está vendo a diferença? Você vê a diferença? As suas próprias pernas? Esse pastor se acha. A capa é forte, amém? De Jesus. Olha a diferença, gente. Eu estou empurrando as duas pernas para trás, estão vendo? Amém? Qual que está atrás, para saber se vocês estão vendo mesmo? A esquerda, amém? Olha lá, ó. Vou deixar bem pertinho para vocês verem. Eu te ordeno, agora em nome de Jesus, ouça a palavra do Senhor. Cresça! Uau! 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 Está feio. As duas para trás, ó. Uau! Qual era o joelho que doía, filha? Esse? Justamente o menor. Joelho, eu te dou uma ordem. Seja curado agora em nome de Jesus. Assim seja em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante. Anjo animar. Faça aí um exame. Veja como é que está o joelho.